Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadou, mais um Betis de hoje no ar. Temos muitos jogos, Matheus Montenegro, então seja sucinto na sua abertura. O quê? Você gosta da minha abertura? Vamos embora, meus queridos. E aí, meu querido espectador, como você está? Vamos que vamos, porque ultimamente os sábados têm sido muito mais cheios que os domingos. Então serei sucinto, breve. Pés no chão, galera. Pés no chão, tá? A fase tem sido muito boa. Espero não ter zicado a sexta-feira. Mas assim, a gente sempre bate na tecla. Independente de ser green ou red, o psicólogo é o mesmo, tá? As análises seguem do mesmo jeito. Sem euforia, psicológico, sem né? Psicológico, né? Eu falei o quê? Psicólogo? Psicólogo é a profissão, no caso. Né? Aí ele continua sendo a mesma pessoa. Perfeito. E dito isso, meus queridos, a gente conta com seu apoio de graça, beleza? É só clicar aí no botãozinho de inscrever-se. E diga-se de passagem, tá? No final do vídeo eu vou dar um alô e agradecer publicamente aos nossos queridos membros. Temos 6 membros. E se você quiser ajudar também de forma financeira, né? Se você seguiu o nosso fevereiro inteiro, com certeza você lucrou com a gente. Então é uma forma de você contribuir aí, é bem baratinho, né, Fábio? Mas quanto, boy? R$ 7,99. R$ 8 por mês para ajudar aí o trabalho, né? Vamos embora, meus queridos. Contamos com esse seu apoio. Se inscreve, deixa o like, seja membro. É um monte de cliquezinho aí embaixo que vocês ajudam demais a gente e a gente vai ajudá-los agora analisando os principais jogos do dia. Pra cima que tem jogo só a peste. Simbora. Vamos lá, abrir o nosso Score Tabs, né? Jogos de sábado, começando com a Premier League. 9h30 da manhã já tem um joguinho que é Bournemouth e Sunderland, tá? O Bournemouth é o 8º. Campanha em casa do Bournemouth é de 6 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, tá? Perdeu muito pouco em casa, marcou 20 gols e sofreu 14. A equipe do Sunderland, jogando como visitante, só tem 2 vitórias, tá? Em 13 jogos, marcou poucos gols fora de casa, 6 gols e sofreu 20. Né? O Sunderland, que no geral tá até ali em 12º, a campanha bem aceitável para um time que veio da segunda divisão, tem uma campanha muito boa em casa. Mas fora é um time que deixa muito a desejar. Recorte dos últimos 10 jogos, apenas uma derrota para o Bournemouth. E o Sunderland, nos últimos 10 jogos, perdeu 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. E um retrospecto ruim fora de casa, tá? O Sunderland, fora de casa, aqui no campeonato inglês, perdeu do Arsenal, perdeu do West Ham, empatou com o Everton, perdeu do Brentford e empatou com o Tottenham, então 5 jogos aí, pelo menos, sem vencer, atuando como visitante, enquanto o Bournemouth ficou no 0-0 com o West Ham, né? 2 times bem over, que nesse jogo aqui destoou um pouquinho, mas antes, vitória fora de casa contra o Everton e empate, tá? Contra o Aston Villa e vitória contra Wolverhampton e Liverpool. Vem numa boa fase. Esse jogo ele tem 2 análises muito claras para condicionar nossa leitura. Primeiro de tudo, mando de campo. O Sunderland é muito forte quando joga dentro de casa. Como visitante, tem uma das piores campanhas. Segundo pior ataque, só marcou 6 gols como visitante. É inacreditável. Um ataque muito ruim quando joga fora de casa e levou uma quantidade considerável de gols, certo? O outro ponto, momento. O momento do Bournemouth é muito bom. 8 jogos de invencibilidade. Se você considera um recorte recente aí de 5, 6 rodadas de Premier League, o Bournemouth tem uma campanha de Champions League e o Sunderland tem uma campanha de rebaixamento. Então isso também pesa muito. Dito isto, foco 100% no Bournemouth, certo? É um jogo que, em termos de gols, é muito complicado, porque o Sunderland é muito under goals, como a gente destacou, é um ataque muito frágil como visitante, marca poucos gols, porém o Bournemouth ele tem uma tendência de over goals. É um time que nos últimos 13 jogos, em 11 bateu ambas marcas, o Bournemouth, beleza? Então eu vou fugir de gols, velho, eu acho que é um pouquinho capcioso. É um jogo que pode muito bem acabar sendo um 0-0 de novo, como foi esse último aí da equipe da casa. Pode ser um 1-0 Bournemouth, também não duvido. Dito isto, eu fico com dupla hipótese, beleza? Vou salientar mais uma vez, sempre bom falar isso logo no primeiro jogo. A Score Tabs, que é a nossa parceira, é uma plataforma de estatísticas, beleza, galera? Não é uma casa de apostas. Então as odds que vocês veem aqui, às vezes, estão um pouquinho mais baixo do que estão na prática nas casas que vocês operam aí. As principais casas, esse dupla hipótese do Bournemouth está ali cerca de 1,22 por aí, que já é uma oddzinha mais interessante, beleza? Geralmente as odds aí nas principais casas estão 2, 3, 4 décimos a mais do que a média que o Score Tabs faz aqui das casas de apostas. Quem quiser se expor um pouco mais, dupla com gol. Vai ter uma odd maior, mas o último jogo do Bournemouth foi 0-0, o Sunderland tem uma boa defesa, então a gente vai só no dupla chance, já com aquela odd mínima de 1,20 que a gente considera interessante para uma dupla ou para uma aposta tripla. Bom, temos Burnley e Brentford, tá? O Burnley é o vice-lanterna, jogando em casa.
tem 13 jogos, né? 13 vitórias, ele não estava na vice-lanterna. 2 vitórias apenas em casa, 4 empates e 7 derrotas. Marcou 12 gols, sofreu 19. A equipe do Brentford, que tá brigando por vaga ali, até em Liga dos Campeões, tá? Não dá para dizer que ele tá tão distante. Jogando como visitante, ele tem 5 vitórias, não empatou nenhum jogo fora de casa e perdeu 8. 16 gols marcados e 22 gols sofridos. Aqui, Matheus Montenegro, é um jogo que eu gosto de gols, tá? São times com jogos bem movimentados. A gente vê aqui, ó, o Burnley empatou com o Chelsea, fora de casa, na última rodada. Ganhou do Palace fora de casa. Aí perdeu do West Ham. Enfim, mas jogos com pelo menos 2 gols, tá? Nos últimos 10 jogos, pelo menos 2 gols nos jogos do Burnley. E não fica muito atrás também os jogos do Brentford. Tirando esse jogo aqui da Copa, nos últimos 10 jogos, em 8, né? Só esse da Copa e a vitória fora contra o Aston Villa, que ele ficou com um jogador a menos e só se defendeu, a gente teve menos do que o over 1,5. Enfim, eu acho que a tendência é essa, né? O Brentford é um time que vem bem, mas perdeu do Brighton em casa, né? Então a gente não sabe se ele tá num viés de queda ou se foi só um jogo isolado. Até por isso eu acho que vale a pena a gente abrir o leque. Termozinho que eu gosto demais. Ao invés de pegar esse calor o gol é importante, Brentford, né? Calor aqui para nós, né, na Paraíba. Cara, o gol do Brentford, ele, além de pagar menos, vai que seja um 2-0 Burnley, sabe? O jogo é na casa do Burnley, o Brentford vindo dessa outra. O próprio jogo contra o Brighton é um pouco disso, né? A gente acreditou ali no gol do Brentford e acabou sendo over 1,5. Então esse dilema é um pouquinho bem alto, complicado. Tá, o meio dos dois times. Eu gosto muito do gol do Brentford pensando do ponto de vista do Burnley. É um time que com mais de 30 jogos na temporada, só em 3 ele não sofreu gol. Ele leva gol em todo jogo, bem dizer, né? Então é uma defesa pior do que a do Wolverhampton, certo? Ele é o vice-lanterna com quase o dobro de pontos do Wolverhampton, porém ele levou mais gols, beleza? Sem considerar o jogo do Wolverhampton, que é nessa sexta-feira, a gente tá gravando antes, vale salientar, né? Contra o Aston Villa. Enfim, dito isto, joguinho de gols. Over 1,5, beleza? Quem quiser se arriscar, quem quiser uma aposta simples nesse jogo, é a típica partida que eu gosto muito do ambas marcam, certo? Eu acho que é interessante aí para aposta simples. Quanto é odd, Fábio, por favor? Acho que é em torno de 1,6 por aí, né? O ambas marcam é 1,80. 1,80, tá alto pra caramba. É porque eu não tô confiando muito no gol do Burnley não, viu? Tô confiando muito não, mas eu acho que pode pintar, beleza, esse golzinho do Burnley também. Em termos de custo-benefício, eu acho muito interessante. Os últimos 6 jogos em casa, o Burnley só não marcou em 1. Então, pode ser uma boa. Muito bem. Bom, o campeonato inglês ainda temos Newcastle e Everton, tá? Jogo chatinho, tá? Porque o Newcastle é até um ótimo mandante no geral. 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Não é tão bom como eu imaginava, não. 24 gols marcados, 20 gols sofridos, muitos gols, tá? Nos jogos em casa do Newcastle. O Everton é um bom visitante, ele venceu 6 jogos. Ele tem mais vitórias do que empates e derrotas. 3 empates e 4 derrotas, marcou 13 gols, mas sofreu apenas 12. É o time que tem a melhor defesa atuando fora de casa de toda a Premier League. Até o Arsenal tomou mais gols fora do que o Everton, né? No geral, o Everton é 9º e o Newcastle tá ali, tá na 11ª colocação, confronto direto, já que 1 ponto apenas separa as duas equipes, tá? Os últimos 10 jogos, a equipe do Newcastle até vem bem, né? 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Estava numa sequência ruim, mas deu uma recuperada. E o Everton vem de 2 derrotas seguidas, para Bournemouth e para o United, jogando como mandante. Esse jogo da Premier League eu acho que é o mais difícil. Tem alguns pontos que é muito importante a gente destacar. Você tinha a concepção, Fábio Hermano, de que o Newcastle é um bom mandante, e de fato ele até é. Só que ele vem de 3 derrotas seguidas em casa na Premier League. Esse ponto é válido de se destacar, beleza? Ele tem 4 vitórias no recorte recente, mas vale lembrar, foram as 2 Karabag, né? 2, né? Então eu acho que vale a pena dar aquela relativizada. Tem esse ponto aí, certo? Em contrapartida, ele vai pegar um Everton que vem de 2 derrotas seguidas, mas que como visitante vem bem. O Everton vem de 5 jogos seguidos sem perder fora de casa. Então esse é o famoso jogo chato. O Everton é o time chato da Premier League. É aquele time que às vezes perde em casa, mas compensa fora. É um time que tem tendência de under goals em uma competição com muita tendência de over. Então, assim, esse é o tipo de jogo que eu prefiro esperar para ao vivo, beleza? Eu, Matheus, apostador, não opero nessa partida pré-live. Eu acho que o Newcastle não vai perder, beleza? Vem de classificação ali, poupou contra o Karabag. Importante destacar esse jogo de volta. Já tinha metido 6 na ida lá no Azerbaijão, né? Eu acho que uma dupla hipótese do Newcastle é até a melhor pedida aí para o pré-jogo. Mas eu tenho um medinho, certo? Eu acho que é mais para quem realmente quiser fazer um bingão,
sabe? Aquela coisa mais assim, desapegada, porque tem oportunidades muito melhores no dia. Se você quiser operar de fato nesse jogo, espera ao vivo. Se o Newcastle começar muito bem, que eu acho que é a tendência, tá? Não imagino que o Newcastle vai ter outro tropeço dentro de casa. Até porque vem de classificação na Champions, empolgado, descansou o time. Então, eu tô botando fé no Newcastle. Não acho que perde. Para pré-jogo, dupla hipótese é a melhorzinha. O Newcastle tem jogos muito movimentados, né? O over e meio bateu nos últimos 10, só que o Everton tem muitos jogos 1-0 ou 1-1, né? É um time que até tem muito over e meio, mas é sempre no limite de 2 gols. Então, um time que tá no limite de 2 gols pode ter jogos ali com um gol só, né? Como foi a derrota para o United na rodada passada. Então, é um jogo realmente dificinho, tá? Pro pré-live. Bom, Liverpool e West Ham. Aqui a gente tem uma discrepância de odds bem alta. Tá? O Liverpool é o quinto, o sexto, na verdade. Jogando em casa, o Liverpool tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Não é uma campanha tão boa assim, tá? Só venceu um pouco mais da metade dos jogos. E o West Ham deu uma melhoradinha, tá? 2 pontos do Forest, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, a gente vê que ele só perdeu um jogo. Né? Tem 2 empates, 2 vitórias e apenas uma derrota. Toma muitos gols, né? A terceira pior defesa do campeonato inglês. Sofreu gol em quase todos os jogos. E como visitante, né, é um time que tem 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Se fosse contar só os jogos fora, o West Ham estaria fora da zona de rebaixamento. E aí, Matheus Montenegro? É um joguinho também que não é muito bom por causa de odds, beleza? A vitória do Liverpool não paga bem e eu nem confiaria nessa vitória do Liverpool, deixaria mais para o vivo. Quem bate o olho só na tabela de classificação vai seco aí no Liverpool. Mas o momento do West Ham não é ruim. É um time que tá ali na briga para escapar do rebaixamento, né? Só 2 pontos atrás do Nottingham Forest, diga-se de passagem. Então, eu teria cuidado com essa vitória do Liverpool. Se você quiser muito apostar nos Reds, espera ao vivo, até porque a odd tende a subir, né? A menos que o Liverpool faça um gol cedo. E aí, se realmente estiver jogando bem, você pega. Pro pré-jogo, o dupla hipótese com gol eu até acho que vai. O Liverpool vem de 10 jogos seguidos marcando gol. Vale a pena destacar isso aí. E o West Ham, querendo ou não, é um time com uma defesa muito frágil. Então, eu acho difícil ser 0-0. Se for para ser empate, ao meu ver, seria empate com gols. Então, o dupla com gol, para você jogar numa duplinha, eu acho que é a melhor saída aí do pré-jogo, beleza? É isso. Pela discrepância de odds, dá até para pegar um handicap mais 2,5 do West Ham, tá? Para o West Ham perder até por 3 gols, não é isso? Ou são 2 gols? Não, por 3 2. gols, né? 3 seria red. 3 não, seria 2 red. gols, 2,5. Né? Só que eu tô medinho, tá, velho? Ó, o Liverpool recentemente meteu, nos últimos 6 jogos, isso aí. Meteu 4 no Newcastle, né? 4-1 no Newcastle. E o 6-0 no Karabag, eu não vou nem considerar. Meteu 3-0 no Marseille. Então, assim, pô, a gente sabe que o Liverpool tem capacidade. Jogando em Enfield, ele pode meter um 3-0 no West Ham, tá? Então é aquela coisa, sabe? Eu prefiro não dar sopa para o azar. Esses confrontos, assim, de time pequeno contra um time gigante, fora de casa, por causa de discrepância de odds, eu até concordo com você, tá? Em termos de valor, custo-benefício. Eu até acho interessante. Mas eu prefiro não me dar o risco, tá entendendo? Eu prefiro não me dar o risco, pensando do ponto de vista de psicológico. Bom, e tem Leeds e Manchester City, tá? O City que tá ali na busca do Arsenal, 4 pontos é a diferença. Né? O City vem há muito tempo sem perder no campeonato inglês. Jogando como visitante, tem 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 22 gols, sofreu 16 jogos bem movimentados do City como visitante. O Leeds é um bom mandante, tá? Ele tem 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Também jogos muito movimentados. Saíram 40 gols em 13 jogos do Leeds atuando como mandante. Né? O Leeds que está ali, 15º, está uma distância razoável da zona de rebaixamento, 6 pontos, mas tem que abrir o olho, né? Se o West Ham, por exemplo, surpreende e vence o Liverpool e ele perde do City, a distância aí já cai para 3 pontos. Bom, o Leeds que tem apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos e vem de 3 empates contra Aston Villa, Birmingham pela Copa e contra o Chelsea, jogando fora de casa. E também a última vitória foi contra o Forest como mandante. No jogo mais dificinho, tirando aquele do Chelsea, que ele conseguiu empatar, ele perdeu do Arsenal por 4-0. Cara, eu tô confiando no City, tá? O City tá mais seguro no recorte mais recente. Ó, os últimos 8 jogos. Aí. 7 vitórias e um empate. Marcando 19 gols. É um time que marca gol em quase todos os jogos na temporada. Acho pouquíssimas partidas. Eu acho que o City já tem umas 40 partidas na temporada. Acho que em 4 ele não marcou gol, 5 talvez. Eu tô confiado nos Citizens, tá? E aqui tem um fator. A odd é melhorzinha. Por exemplo, você pega um Liverpool contra o West Ham, tá pagando em 42. Tem 60 vitória aqui, viu? É interessante. Vitória seca da Premier League, eu acho que é a melhor. Eu gosto. Mesmo sendo fora de casa, eu gosto, certo? O Arsenal meteu 4-0 no Leeds, velho. E o City tá... É aquela coisa, né?
eu acho que nesses cenários a gente tem que botar contexto histórico na reta também. O Arsenal começou a dar umas vaciladas. O City nessas horas cresce demais. A história já provou isso, tá? E é Guardiola ainda no comando, né? Então, assim, velho, eu tô confiante. Eu gosto dessa vitória seca do Manchester City. Para quem quiser uma apostinha simples, eu acho interessante. Mas vamos manter aquela, né? Na nossa metodologia de dupla, dupla hipótese com gol. Padrão. Dificilmente vai ser 0-0 ao meu ver. O Leeds é um time que tem jogos muito movimentados. Então, se for para o Manchester City tropeçar... Foi 3-2 City no primeiro turno. Olha aí. Se for para o Manchester City tropeçar, empatezinho com gols. Seria a minha leitura. Então, o dupla com gol é bem seguro para você jogar numa dupla. Uma das melhores do dia, diga-se de passagem. Bom, também temos La Liga, tem Barcelona e Villarreal. Barcelona é líder em casa, uma campanha perfeita, 12 vitórias em 12 jogos. Né? O Villarreal é um bom mandante, mas como visitante ele tem 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Ele está ali na quarta melhor campanha, né? Atuando fora de casa. Tá bem no geral, né? O terceiro, só atrás de Barcelona e Real Madrid. Pega muitos Champions, gols, vai pegar Champions. Muitos gols, até o quinto vai, né? No Campeonato Espanhol. Isso. Tem uma vaga a mais. 47 gols marcados e 27. Não, são 5, né? Porque tem algumas ligas que, pelo coeficiente, eles ganham. Na temporada passada foi a Premier League que ganhou uma vaga a mais. Esse ano está sendo a La Liga que está ganhando uma vaga a mais. Muito bem lembrado. Bom, 25. Deixa eu ver aqui. O Villarreal tem 25 jogos, né? 16 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Mas quando pegou os times fortes, o Villarreal perdeu, tá? Perdeu em casa, inclusive, no primeiro turno, para Real e Barça. Né? Inclusive, o primeiro turno lá em Villarreal, deixa eu ver aqui quanto foi. Foi 2-0 Barça. Aí, velho. Gosto do Barcelona aqui, certo? Gosto. A odd não ajuda muito para a vitória seca, né? Não tem condições, apenas 1.3. Mas, se tem um joguinho que o Barcelona pode dar uma vacilada dentro de casa, eventualmente, é contra o Villarreal, né? É um dos times da parte de cima, um time que tá fazendo uma ótima temporada aí esse ano. Essa temporada, no caso, considerando o ano passado também. E gols, né, velho? Tendência de gols também é muito boa. O Villarreal tem um ataque muito forte. Em casa ele é melhor ainda, mas eu acho que ainda dá para trazer. E o Barcelona nem se fala, né? O Barcelona é aquele time que, assim como o Bayern de Munique em Bundesliga, o Barcelona em La Liga, o over 2,5 acho que bateu em quase todos os jogos, né? Se não bateu, foi em 2. Por aí, né? Traz aí aquelas estatísticas da Score estatísticas, né? Bateu em 84% dos jogos. 84% acho que não bateu em over 1,5 que bateu em todos, tá? Over 1,5 bateu em quase todos dos dois times, né? Do Villarreal, no caso, 92%, né? Foram quantos jogos no total? 25. Acho que bateu em 23, 22 ou 23 do Villarreal de 25, né? Enfim, dito isto, vitória seca eu tenho um pezinho atrás, pelo fato do Villarreal ser um time qualificado, e dupla hipótese com over 1,5, eu acho que é a melhor pedida, beleza? Melhor do que a vitória seca, porque empate com gols você tem que botar na conta, e aí nesse caso aqui, diferente do que a gente trouxe lá no Manchester City, por exemplo, o dupla hipótese do Barcelona com gol do Barcelona não vai ter odd. É muito baixo ainda também, porque a odd do Barça é mais esmagada. Então, por isso, até em termos de custo-benefício, eu ainda prefiro o Manchester City do que aqui. Porque aqui, 1x0 é red. 1x0 do Manchester City seria green. Mas eu acho bem difícil também ser 1x0 aqui, né? Barcelona, jogo de 1x0 é loucura. Muito, muito difícil. Literalmente, o over 1,5 bateu em todos. Não teve nenhum jogo, né? Então, dupla hipótese com over 1,5 tá bem seguro. Melhor que a vitória, sem dúvidas nenhuma. Até melhor do que a vitória seria 2 gols do Barça, tá? Que tem uma odd ali em torno de 1,25. Eu até preferia pegar 2 gols do Barça do que a vitória, porque vai que é 2-2, né? É mais provável ser 2-2 do que ser 1x0 Barça. Eu tenho essa leitura também. E assim, a gente fala 2-2, só que 3-3, 4-4, 5-5 também é green, né? No over 1,5 do Barça. A vitória, a gente só tá tirando literalmente... Até a derrota, né? Se pegar só 2 gols do Barça, se ele perder por 3-2 é green. Exato. Então, sem dúvidas, é até melhor o over 1,5 do Barça do que a vitória do Barça. Concordo com você. Quando vem 1x0 Barça e a gente fica puto. Bom, Oviedo e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é o quarto no Campeonato Espanhol. Ele não tem uma boa campanha fora, tá? É bom a gente se atentar nisso. Ele só tem 3 vitórias. Mas empatou 5 jogos e perdeu 4, tá? Então ele não perdeu em 66% dos jogos fora de casa. Marcou 12 gols, sofreu 13, né? O ataque é muito forte, mas fora de casa também deixa a desejar. Mas pega o Oviedo, né? O Oviedo que até deu uma melhorada, né? Em casa ele só tem 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, marcou só 5 gols em 12 jogos em casa, meu Deus. Tomou 13, não tomou tantos gols assim também. No geral, o Oviedo é o lanterna, só tem 3 vitórias em todo o campeonato. Curioso que o Oviedo tem 5 gols em casa, mas tem 11 fora, né? Realmente é bem estranho. Ele faz mais gols fora do que em casa.
E aí, vitória do Atlético de Madrid em 66, Atlético vem de jogos com gols, né, pela Liga dos Campeões, jogos bem movimentados, bateu o Bruges por 4-1, ganhou do Espanhol por 4-3, 3-3, né, aí teve essa destoada aqui contra o Raio Vallecano, fora, que ele perdeu de 3-0, mas tinha metido 5 no Betis na Copa, 4 no Barcelona, também na Copa, e teve uma derrota em casa para o Betis, né, que foi uma surpresa. E aí, Matheus Montenegro? Confiar no Atlético, né? Não dá para confiar no Oviedo, que até fez um jogo duro, né? Contra a Real Sociedade, 3-3, mas... Sim. Mas não dá para confiar em nada do Oviedo. É um time que desde o início ele tem sido frágil, tá? É um time que é de zona de rebaixamento desde o início da temporada. Ele só tem 3 vitórias na temporada, porque na Copa ele foi eliminado pro Ourense, que é um clube de terceira divisão, ainda tem isso também. Então, assim, é um time com um ataque muito frágil, que voltou à La Liga, inclusive, nessa temporada, né? Depois de muito tempo, não lembro. Mas fazia décadas que o time não jogava La Liga. E assim, eu até diria que ele está virtualmente rebaixado. Em termos de pontuação, ainda é bem plausível ele conseguir reverter. Ele está 8 pontos atrás do Elche, salvo engano, que é o primeiro time fora da zona. Mas eu falo em termos de desempenho mesmo, tá? É um time que, tanto em termos teóricos, o seu plantel é de brigar na parte de baixo, e na prática, desde o início da temporada, ele não chegou a ter uma sequência. Ele não conseguiu engatar 2 vitórias seguidas. Ele não conseguiu engatar 3 jogos sem perder, eu acho, na temporada. Engatou 3 empates aqui, uma época, eu vi aqui. Mas assim, 3 empates seguidos, não foi nenhuma vitória e 2 empates. Então, meu velho, não tem pra onde correr, não. A odd é interessante também do Atlético de Madrid, certo? Eu gosto do custo-benefício aqui. Então, você pode recorrer ao dupla hipótese com gol para dar uma protegida. O over 1,5 eu tenho um receio, tá? Over 1,5 eu tenho um receio. 1-0 Atlético de Madrid, eu acho que é um palpite plausível para esse joguinho aí. O over 1,5 aqui, deixa eu ver, tá 1,37, tá até alto, muito porque os jogos do Oviedo em casa são com poucos gols, né? Ele marcou 5, sofreu 13, então são jogos realmente... E o Atlético também não faz muitos gols fora. O Atlético teve um empate recente com o Levante em 0-0, então... Sim. Enfim... Eu só não boto o under nesse jogo porque o Atlético vem marcando muitos gols. Então pode ser um jogo que ele mantenha aí o pé calibrado e faça 4, enfim. O Oviedo vem do 3-3 também, né? Então até um jogo que realmente é uma tendência de under. Mais um golzinho do Atlético eu acho que sai, tá? Contra o Oviedo. Sim. Não precisa nem ser 2 gols no jogo. Bom, o Campeonato Italiano. Temos o Como aqui, que eu vou até dizer que é uma boa. Pega o Lecce, que é um time ali da zona de rebaixamento. Mas o Como perdeu recentemente da Fiorentina em casa, tá? Então, a gente não vai mais no Como, pelo menos nesses jogos aí que ele é muito favorito. Ele até ganhou da Juventus, a gente até falou, né? Gol do Como contra a Juventus é uma boa, foi 2-0. Empatou com o Milan, bom resultado, mas perdeu da Fiorentina recentemente. Então, eu sou um cara... Tá? Tem muito jogo bom pra gente confiar no Como. Isso. Eu acho que é sobre o contexto. E a odd baixa também, tá? Tem isso, é 1,38. Isso existe muito no mundo das apostas e eu sou um cara que particularmente eu não gosto. Tipo assim, quando você aposta em um time, esse time zebra e a galera cria um ranço com o time, né? Nunca mais eu aposto no Como. Tem uns caras que falam isso, é engraçado. Eu tenho uma lista negra. Eu nunca mais aposto nesses times. Eu acho que não é muito por aí, não. Pra mim, eu não aposto no Como nesse jogo em específico, pelo contexto. Primeiro, é um sábado com muitas oportunidades. Eu acho que essa aqui tá longe de ser uma das melhores. E tem o fato custo-benefício. A odd do Como só é 1,38, galera. Então, assim, dupla hipótese com gol, não tem odd. Você vai ter que recorrer a uma vitória seca aqui. Então, aí eu já não gosto. Eu acho que é um risco muito alto, de fato. Se fosse uma odd 1,80 do Como, a gente entra no mérito do custo-benefício e aí seria uma aposta de valor. Mas uma odd 1,38, aí não compensa muito, não. Aí eu acho que, de fato, vale o pé atrás por causa dessa conjetura aí de fatores que eu acabei de trazer. Conjunto. Aqui teria que ser vitória seca ou dupla com over 1,5, que eu tenho o meu receio, tá? Não. Enfim, é um jogo que o Lecce vai tentar só se defender. Pode ser que perca só por 1-0 ou segure 1-0. Enfim. Ou até aconteça o que aconteceu com Parma, Milan em Parma, né? O Milan não fez gol, o Parma achou um gol, foi 1-0 o Parma. Então, enfim. Como tem muita opção, fica de fora. Eu até gosto mais do Napoli, tá? Apesar de ser fora de casa, é porque ele pega o pior time do campeonato, que tem a pior defesa, que é o Verona. Por isso que eu até gosto mais do Napoli, que está bem na classificação, é o terceiro. Jogando em casa, o Verona tem 1 vitória, 4 empates, 7 derrotas, 11 gols marcados e 19 sofridos. O Napoli, como visitante, tem 7 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, 18 gols marcados e 16 sofridos. Eu lembro que no primeiro turno foi um tropeço, tá? Eu acho que foi 0-0, 2-2. Eu vou até ver aqui. E eu acho que por isso o Napoli não vai tropeçar de novo contra o Lanterna. Por isso que eu até estou confiando mais no Napoli agora. Foi 2-2, tá?
Até tomou 2 gols ali e pressionou, até quase virava, mas não conseguiu. E aqui a odd ajuda, tá? O Napoli, ó o Verona aqui, ó. 10 jogos sem vencer, marcou 6 gols, sofreu 21. E o Napoli não está numa campanha tão consistente assim, mas tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? 3 jogos sem vencer, mas marcando gols em todos eles e uma sequência difícil que ele teve, tá? Contra a Atalanta, Roma e Como. Né? E venceu o Genoa fora de casa, venceu a Fiorentina fora de casa, jogos ali que dá para ter um parâmetro, né? Até foram jogos até mais difíceis do que esse tende a ser. Então aqui dá para pegar até um dupla com gol, né? Esse jogo a gente vai entrar também no mérito do custo-benefício, beleza? Aqui você já tem um odd um pouco maior em relação ao jogo contra o Como que eu analisei. Aqui já é 1.5. Aqui já abre margem pra gente pegar um dupla hipótese com gol. Que eu concordo, eu gosto, mas muito por fator Hellas Verona. É porque o Verona é um clube virtualmente rebaixado aí no campeonato italiano. É um time que ele só tem 2 vitórias na temporada, 3 vitórias, sei lá. Ele teve 2 vitórias seguidas ali no meio do campeonato, né? Mas é um time muito fraco, já vem aí de 10 jogos sem perder, salvo engano, até mais um pouquinho. Mas eu tô com o pé atrás do Napoli, tá? A vitória eu não recomendo não, beleza, galera? A vitória eu só deixaria pro ao vivo de fato. O Napoli, nos seus últimos 12 jogos, ele só tem 3 vitórias, que foi Sassuolo, Genoa e Fiorentina. 3 times de meio para baixo de tabela. Foi eliminado pro Como dentro de casa na Copa. Então é um time que não vive lá seus grandes momentos. Eu ligaria o alerta para esse jogo. Também não tá entre os meus favoritos do dia, não. O dupla hipótese com gol, eu gosto. Porque o Hellas Verona tem uma defesa pífia, é um time virtualmente rebaixado, como eu disse. Mas a vitória seca tem um pezinho atrás, tá? Deixa pro ao vivo, que eu acho que é uma melhor pedida. Muito bem. E para fechar o italiano, tem a Inter de Milão, que caiu para o Bodoglint, mas é o líder do campeonato italiano, tá a 10 pontos do Milan. Assim, é uma distância muito confortável, mas agora não pode começar a tropeçar, porque ainda tem muito jogo pela frente, e aí ele pode... Já não vai ser campeão da Europa, né? Então é bom ele garantir o título italiano. Na competição local, ele é muito seguro, né? Venceu o Lecce 2-0 fora, venceu a Juventus, venceu o Sassuolo, Torino, Cremonese, Pisa, enfim. É um time muito seguro no campeonato italiano. Detalhe também que o over 1,5 é bem alto, tá? Dos dois times, 80% Inter e 76% Genoa. Né? O Genoa, na tabela de classificação, é o 14º. 6 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. A Inter, como mandante, só tem 2 derrotas. Eu lembro que uma delas foi, inclusive, para o Milan. Então, é um time que, quando perde para times fortes. E o Genoa só tem 2 vitórias como visitante, 5 empates e 5 derrotas. É um time até que tem mais vitórias e empates do que derrotas atuando fora de casa. Inclusive, empatou com o Milan recentemente. Foi 1-1. E aí, Matheus Montenegro? Aqui é 2 opções, ou vitória seca ou dupla com over 1,5. O que você gosta mais? Só o over 1,5 acho que tem odd, não? Só o over 1,5? Dá uma olhadinha. É capaz, viu, que o over 1,5 mais de 1,20. Eu acho que jogo. tá, porque a série italiana é mais under, né? É porque como é a Inter, eu não tenho certeza. Mas, olha, 1,22. 1,22. Eu concordo com você. Ou o over 1,5 ou a vitória da Inter. Eu acho que aqui é muito claro. É chovendo molhado, Inter de Milão em casa no campeonato italiano. É a carta de segurança do campeonato italiano, é a Inter. É aquele time que dá para você confiar em vitória seca. O ponto que você pode colocar em questão acerca desse jogo é o fator eliminação para o Bodoglint. De forma precoce, numa Champions League, playoffs, dentro de casa, vale destacar. Isso mexe um pouco. Isso gera aquela pressão de tipo assim, agora a Inter tem que ganhar o título a qualquer custo. Até porque tá 10 pontos na frente. Se ele der uma ramelada aqui, pelo amor de Deus. Eu acredito, considerando que a Inter é um time de segurança desde o início da temporada, um time que, assim, ele não engata aquela sequência ruim. Perdeu um joguinho ali que não esperava? Ele volta à normalidade e engata 3, 4 vitórias seguidas. Eu fui até ver isso aqui, certo? Ele, quando perdeu pro Arsenal na Champions League, no jogo seguinte ele meteu 6 no Pisa. Quando ele perdeu a Supercopa, que ele cai pro Bolonha, ele depois disso engata 3 vitórias consecutivas. Quando ele perdeu pro Liverpool, ele foi e ganhou fora do Genoa. Ele não engata 2 derrotas seguidas. É um time muito confiável. Eu acho que esse é aquele tipo de jogo que a Inter vai meter uns 3, 4-0. Então eu gosto das 2 opções. Tanto a vitória seca, quanto o over 1,5. Beleza? Fica a seu critério. Eu ainda acho que o over 1,5 acaba sendo mais seguro, porque você tem que botar essa eliminação na balança. Vai que a Inter não entre ali com o psicológico em dia, o jogo seja um empatezinho com gols. Meu palpite é que só a Inter marca 2 gols. Então, por isso que eu acho até mais seguro o over 1,5. Eu não acho que vai ser só 1-0 Inter, não. Muito bem. Bom, temos campeonato alemão, a gente gosta de 2 jogos aqui, tá? Um primeiro deles é o Hoffenheim, que é a grande surpresa da temporada, é o 3º lugar, só tem 5 derrotas em toda a competição, e jogando em casa, tem 8 vitórias e apenas 3 derrotas, marcou 27 gols, muitos gols marcados em casa, sofreu 13, vai pegar o São Paulo, né, que é o São Paulo,
que é o vice-lanterna, jogando como visitante. Só tem uma vitória, 2 empates e 9 derrotas. Marcou só 9 gols, sofreu 22. Né? O São Paulo é o 16º, tá? Ele é o vice-lanterna na tabela de visitante. Vem até de vitória, né, o São Paulo, mas aqui as odds até ajudam, tá? É um jogo que, se a gente pegar, por exemplo, dupla com gol do Hoffenheim, já tem uma odd ali interessante, acima de 1,20. O Hoffenheim, que nos últimos 10 jogos só perdeu um jogo e foi para o Bayern de Munique, né? Então foi até 5-1, sofreu uma goleada, mas aceitável. Empatou fora com Colônia, ganhou do Freiburg em casa, ganhou do União Berlim em casa, ganhou do Leverkusen em casa, do Mönchengladbach, enfim, do Hamburgo, vem de várias vitórias seguidas como mandante, e o São Paulo até consegue ser competitivo nos jogos em casa, né? Ele até venceu o Werder Bremen e Stuttgart, mas fora de casa ele perde do Leverkusen, na Copa e na competição local, perdeu do Augsburg, né? Perdeu do Dortmund, perdeu do Wolfsburg. Então aqui é uma das melhores do dia, inclusive, hein, Matheus Montenegro, esse Hoffenheimzinho aqui. Uma das melhores do dia, certo? Para quem não gosta de trabalhar com odd tão baixa assim numa vitória seca de 1,48, espera ao vivo, torce para o Hoffenheim não fazer um golzinho ali até uns 20 minutos e pode pegar essa vitória seca do Hoffenheim, que eu considero uma muito boa do dia. Não dá para tratar o Hoffenheim como fase, não, certo? É uma temporada muito boa. Fábio Hermann trouxe a informação de que nos últimos 10 jogos o Hoffenheim só tem uma derrota, que foi fora para o Bayern, e eu vou além. Nos últimos 19, ele só tem 2 derrotas. Bayern fora e Dortmund fora. Que são as 2 derrotas extremamente aceitáveis. Beleza que foi 5-1 para o Bayern, né? Foi uma goleada. Mas é normal, se tratando, infelizmente, de campeonato alemão para esses times pequenos, é normal. Cara, olha que absurdo. Nos últimos 9 jogos dentro de casa, o Hoffenheim ganhou todos, e em 8 ele marcou pelo menos 3. Surreal isso aí, tá? 3-0, 3-1, 5-1, 4-1, 1-0, 3-0, 3-0, 3-1, 3-1. Então é um time que tá avassalador dentro de casa. Você tem um over 1,5 Hoffenheim pagando 1,61. Cara, tá muito bom isso aqui. Eu acho que pra pré-jogo é melhor que a vitória, inclusive, certo? Porque o campeonato alemão é meio doido, pode ser um 2-2 também, né? Diga-se de passagem. Isso. Então, assim, tem muito valor nesse jogo aqui. É um dos melhores do dia, certo? Muita gente não vai abrir o olho, porque tem Manchester City, porque tem Liverpool, tem PSG, mas, velho, em termos de custo-benefício, tá legalzinho demais esse Hoffenheim. Opção segura para jogo, dupla hipótese com gol. Padrãozinho, para quem quiser jogar só numa dupla, eu gosto muito. Bom, também temos clássico, tá? Líder contra vice-líder, Bayern Borussia, né? O Borussia só tem uma derrota, que foi para o Bayern na primeira rodada, no primeiro turno, e o Bayern só tem uma derrota, que foi para o Augsburg, né? Em casa, até foi uma derrota surpreendente, né? 85 gols marcados pelo Bayern, 21 sofridos. O segundo melhor ataque é o Borussia, né, com o Hoffenheim, que marcou 49. É uma distância muito grande, né? Vamos pegar aqui aquelas estatísticas de gols, né, que a gente gosta bastante, né? O over 2,5 bateu em todos os jogos do Bayern de Munique no campeonato alemão, né? E o Borussia também muito alto, o over 2,5, mais de 50%. É porque o Bayern é surreal, né? Mas over 2,5, mais de 50% dos jogos também é alto. 86% de over 1,5. Os dois times marcaram gols em todos os jogos, Matheus Montenegro. Então, é jogo para gols, né? O Bayern é melhor. Um dupla hipótese com gol do Bayern já tem mais do que 1,20. Até o dupla hipótese só já tem uma odd acima de 1,20 nas principais casas. Mas é um jogo que pode ser tanto ambas marcam, over 2,5. Enfim, eu só não apostaria em dupla chance ou vitória do Borussia, que inclusive tomou uma goleada da Atalanta na Liga dos Campeões e foi eliminada. E aí, qual dos mercados você gosta mais? Dupla do Bayern, over 2,5 ou ambas marcam? Velho, eu não iria no dupla do Bayern, não, certo? Não iria no dupla do Bayern, não. Eu prefiro gols. Porque gols é padrão demais, pô. Velho, literalmente bateu em todos os jogos do Bayern o over 2,5, né? E bateu em 20 de 23 do Borussia Dortmund. São dois times com ataques muito fortes, mas com defesas que deixam a desejar ali no seu contexto, beleza? O ambas marcam também é interessante, 1,4. Mas eu ainda prefiro o over 2,5, sabia? Porque o Bayern tem potencial para meter um 3-0. Assim, é inesperado, mas não é uma loucura. Potencial ele tem. Eu fui até puxar. Em 2023, o Bayern meteu um 4-0 no Signal Iduna Park. Por que eu digo isso? Porque o ambas marcam, 1-1 seria green. E o over 2,5, 1-1 seria red. Então você bota na balança. Você acha que é mais provável ser exatamente 1-1? Essa é a primeira opção aqui, ó. 1-1. Você tem na sua mão 1-1. Pega o ambas marcas. Ou você prefere o 3-0, 4-0, 5-0 para qualquer um dos dois lados? Eu prefiro essa segunda opção. Eu acho que uma expulsão pode desencadear aí, né, uma goleada, eventualmente. É um jogo muito aberto.
Então, assim, cara, até um 3-0 o Borussia Dortmund, assim, é inesperado também, mas, sei lá, vai que. Eu prefiro o over 2,5, sabia? Do que o ambas marcam. Cara, 2 gols do Bayern em 40. Tá É muito bom muito também. bom. Deixa eu ver aqui o over 2,5, né? Tem uma odd ali de Peraí, no primeiro tempo é loucura. 1,30, tá? 1,30. Assim, é baixo para o mercado, né? Mas para o confronto é ok. Parece 100% dos jogos do Bayern, né? Bateu o over 1,5, então... E no 2,5, primeiro turno, 2,5, né? E foi 2-1 Bayern no primeiro turno. Então Sim. bateu ambas, bateu tudo. Bateu tudo que a gente disse aí. 2 gols do Bayern, over 2,5 e ambas marcam. E eu acho que é por aí. Eu acho que vai bater tudo. Meu palpite para esse jogo é tipo assim, 2-2, 3-2 para um dos dois lados, 3-1. Mas é isso. Os jogos... Aqui, ó. Os últimos jogos, tudo bateu o over 2,5, tá? Só não bateu em 2020, que foi pandemia, né? Que foi 1-0 Bayern e teve 1-1 em 2024. Mas fora isso, todos os jogos bateram over 2,5 e vários batendo também o ambas marcas, over 2,5 e ambas marcas. Bom, o PSV já é campeão praticamente holandês, tá? E como ele joga fora, a gente vai fugir. Tá, então a gente vai fugir desse jogo. A gente vai fechar com... tem um PSG, tá? Falamos do PSV, mas tem um PSG que joga fora contra o Le Havre. O PSG tá cabeça a cabeça, né? Com o Lens, né? 2 pontos antes do início da rodada. O Le Havre é um time ali que tá brigando para não cair, mas já tem uma distância boa pro Auxerre. São 9 pontos, então não deve cair. Jogando em casa, o Le Havre tem 5 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, tá? Perdeu pouco. E o PSG, como visitante, tem 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aqui, é dupla com gol, né? Com pelo menos 2 gols no jogo, né? O PSG é um time que a gente pode confiar também muito no over, tá tomando muito gol também, né? O PSG. Tá tomando muito gol. E, assim, teve o confronto contra o Mônaco, né? Pela Champions League, enquanto o Le Havre descansou. Então, eu até prefiro dupla com over e meio do que a vitória seca, porque é aquela velha história que a gente gosta de fazer o comparativo, né? Eu acho que existe uma chance de ser um empate com gols até, eventualmente, né? E considerando a vitória do PSG, eu acho que é coisa para tipo 3-1, 4-1, pode ser um 3-0 PSG. Então, assim, a tendência de gols é muito boa. Então eu acho que não vale a pena você se arriscar na vitória seca. É melhor ir no dupla hipótese com over 1,5. Acaba sendo mais seguro, né? O Le Havre faz pouco gol, 7 gols nos últimos 10 jogos. Mas, enfim, o PSG toma gol de qualquer time, né? Então, e o Le Havre joga em casa. E assim, pode ser 2 gols do PSG também, tá? Por isso que é dupla com over meio. Assim, eu acho que o próprio PSG faz pelo menos 2 gols. Para quem quiser se arriscar um pouco mais, 1,30 aí, 2 gols do PSG, eu ficaria nessa. Eu prefiro a vitória eu prefiro até 2 gols do PSG do que a vitória. Perfeito. Muito bem. É isso. Foi 3-0 no primeiro turno, inclusive, tá? Mas eu acho que o PSG vence, tá? Eu acho que mais. Sim, eu tô achando também. Assim, vale lembrar, né? A gente tá gravando antes do jogo Estrasburgo e Lens. Pode ser que o Lens seja o líder, tá? No momento que essa partida for acontecer. Mas, de toda forma, eu acho que isso não impacta muito, não. Porque ou o PSG ele vai jogar para abrir vantagem, ou também, né? É a briga pela liderança. O Lens tá ali no calço dele. Acho que o PSG não vai vacilar, não. Tô um pouquinho confiante aí no PSG. Muito bem. A gente vai fechando aqui com Liga Saudita, tá? Tem o Al Nassr contra o Al Feiha. Al Nassr vice-líder, vem de várias vitórias seguidas. O Al Feiha é um time de meio de tabela. 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Jogando em casa, o Al Feiha, ele tem uma campanha de 4 vitórias em 11 jogos, tá? Pouco até. 5 empates, mas perdeu pouco também por outro lado. 2 derrotas. E o Al Nassr, como visitante, venceu 9 dos 12 jogos. Tem um empate e 2 derrotas, marcou 30 gols. E vem de pelo menos 5 vitórias seguidas em casa, Matheus Montenegro. A vitória é ali quase 1,30. Mas o que surpreende nesse jogo é as odds para over 1,5, tá? Tá odds até interessantes, né, para o mercado de gols. Né? Vamos pegar aqui a linha de gols do over 1,5, 1,24. É surpreendente, viu? O Al Nassr, ele vem de 11 vitórias consecutivas, certo? 11 vitórias consecutivas. E se você puxa esse recorte de 11 vitórias, ele até teve 4 jogos que foram 1-0, exatamente 1-0. Eu vou dar uma leve relativizada, porque 2 desses 4 1-0 que ele teve foi pela Champions League, certo? Que ele ganhou tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta por 1-0. No campeonato saudita, ele vem de 4-0 no Al-Hazem e 5-0 no Al-Naima, beleza? E vem de absurdos 9 jogos seguidos sem sofrer gols, certo? Tá jogando muito, Cristiano Ronaldo fez mais gol, tá perto aí de chegar no seu milésimo, né, que é a briga aí dele. Então, eu acho que o Al Nassr é aquele típico time que não tira o pé, beleza? A vitória paga bem, que é 1,27,
Mas o over 1,5 também tá pagando muito bem, velho. Então, assim, você tem essas duas, né, Fábio? Mano, a vitória é muito boa. A vitória com over 1,5 eu considero muito boa. Você tem o dupla hipótese com over 1,5 se quiser se proteger mais. É um jogo E que tá até o com Alfeira, o over 1,5 é alto, tá? Por isso que até surpreende Isso, essa isso. odd. Esse jogo, ele tá me surpreendendo em termos de odds, tá? Porque, assim, 1,27 para o Al Nassr é até relativamente alto. Para um time que vem de 11 vitórias seguidas, normalmente essa odd é até abaixo de 1,2. E o over 1,5 é a mesma coisa, beleza? O over 1,5 também tá pagando bem, né? É bem verdade que o Al Nassr tem a Champions League Asiática no meio de semana seguinte, na quarta-feira, contra um time dos Emirados Árabes Unidos, salvo engano. Mas não dá para deixar de Ele não lado vai aqui abrir porque tá mão. cabeça a Não cabeça, né? vai. Então... Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, cara, eu tô vendo muito valor nesse jogo, tá? Muito valor. É isso, né? Acho que o Al-Nassr é bem favorito, tá? Cristiano Ronaldo vai jogar, tá? João Félix estão confirmados, então aqui uma das melhores do dia, inclusive. Bom, tem o Al-Qadsiya que também tá muito bem, vai pegar o Al-Taawoun, tá? O Al-Qadsiya é quarto, o Al-Taawoun é quinto, mas a diferença entre eles é de 13 pontos. O Al-Qadsiya já não perde há muito tempo, tem o 15. terceiro melhor ataque, né? 15 jogos sem perder. E pela odd, Matheus, um dupla com gol dá para pegar aqui, tá? Então, Sim. sem muita enrolação. Al-Qadsiya aí, ó, 8 vitórias, 2 empates, marcou 28 gols, uma média de quase 3 gols por jogo. O Al-Taawoun deu tá bem irregular, né? Só tem 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Até empatou com o Al-Hilal no último jogo, mas foi em casa, tá? Mas perdeu do Al-Feira, por exemplo, como mandante. Então aqui, dupla com gol do Al-Qadsiya. E para fechar esse programa que ficou muito longo, Matheus Montenegro, é o querido Sheffield, que perde todas, vai pegar o Southampton, tá? Amo o nosso chefe do Wednesday, tá? Eu tô com vontade de comprar uma camisa do chefe do Wednesday pelo tanto de dinheiro que ele botou no meu bolso nessa temporada, né? E o Southampton tá brigando por Premier League, né? Tá em sétimo ali, tá brigando por playoffs. Vem numa sequência muito boa. O Southampton, deixa eu ver aqui os últimos 10 jogos. Sei que é uma boa sequência, tá? 7 vitórias, 2 empates e só uma derrota nos últimos 10 jogos. E o nosso querido Sheffield, olha a campanha maravilhosa aqui. 10 jogos, 2 gols marcados, 19 sofridos. E a odd é 1,30, Matheus Montenegro. Então, cara, que absurdo, top 5 né? do dia, tá? Se fosse esse mesmo jogo na Premier League, o Lanterna já rebaixado nessas condições contra o sétimo colocado, a odd era 1,05. Aí, como é uma Championship, que é uma competição mais alternativa, você tem um odd de 1,30. Cara, a gente só não joga esse tipo de aposta no nosso bilhete pronto, porque eu também não vou dizer que a gente conhece tanto assim o Southampton, que eu acompanho tão a fundo a Championship, né? É um pouquinho mais nebuloso o negócio, né? Então, assim, mas que vale a pena, vale, tá, galera? Se quiser esperar o ao vivo aí para dar uma subida nessa odd, mas é o tipo de jogo que você pode pegar um handicap de Southampton, vitória com over 1,5, certo? O Sheffield é um time que já está matematicamente rebaixado e já estava virtualmente rebaixado desde que o campeonato começou. Então aqui é chovendo molhado, quem acompanha a gente já sabe, é só citar esse jogo aí e você já sabe o que fazer. Muito bem, então jogos analisados para este sábado, vamos para o nosso bilhete pronto, tá? Deste sabadão recheado de jogos. Dupla com gol do City no jogo contra o Leeds, mais dupla do Al Nassr com over 1,5 no jogo contra o Al-Feira. Aqui pode ser qualquer vitória do Al Nassr ou qualquer empate com gols, tá? 1-1 é green, não precisa ser 2 gols do Al Nassr. Ou quase 1,60 odd, não 1,60 nas principais casas. Visitantes, né? Mas são visitantes que são bem favoritos, né? Tu falou qualquer vitória do Al Nassr? É porque 1-0 é red, né? Tem que ter cuidado com isso aí. Qualquer vitória tirando 1-0 e qualquer empate com gols. É o dupla hipótese do Al Nassr sem o 0-0 e 1-0. Pronto. Essa aí é a leitura, certo? Bom, é um sabadão muito cheio, tá, galera? Tem oportunidades interessantes. O Southampton, por exemplo, que a gente acabou de falar, é uma boa. Você poderia muito bem botar no seu bilhete. O Hoffenheim eu gosto muito, certo? Um dupla com gol do Hoffenheim é interessante. O dupla com gol do Al-Qadsiya é interessante. Só que, para quem já nos acompanha, sabe que o nosso bilhete a gente preza muito pela questão da segurança. E não só em termos de odd, não só em termos de análise, mas também de clubes, tá? A gente gosta de trazer clubes que dificilmente vacilam. Manchester City dispensa comentários. Al Nassr, dentro do seu contexto, é bem dizer um Manchester City, né? O Manchester City está para a Inglaterra, como o Al Nassr está ali para a Arábia Saudita. Mesmo fora de casa, são dois times que a gente confia muito. Os adversários condicionam também para partidas de gols e que dificilmente vão conseguir bater essas equipes. Então, é aquela velha metodologia da gente. A gente pega as duas análises que a gente considera mais interessantes em termos de custo-benefício, de segurança, junta as duas e faz o nosso bilhete pronto do dia, que é uma duplinha, com odd sempre em volta ali de 1,6. O retrospecto de fevereiro foi uma coisa absurda. Então, se você é novo por aqui, dá uma olhada em programas antigos e tudo mais. Dá uma lida nos comentários, né? Os próprios comentários também dizem isso aí, beleza?
Muito bem. Bom, vamos aqui para o nosso palpitão, né? Lembrando que não é para você apostar em tudo, tá? É um resumo do programa. Qual é o nome que você ia botar? Você disse que ia mudar o nome de palpitão. Era tendências dos jogos, tá? As tendências caramba, de cada né? jogo, de acordo com as nossas análises. Dupla do Bournemouth contra o Sunderland, dupla e gol do Liverpool contra o West Ham, dupla e gol do City contra o Leeds, over 1,5 em Burnley e Brentford e vitória do Southampton contra o Sheffield, tá? Isso é na Inglaterra. Newcastle e Everton, mais pro ao vivo, tá? A gente não botou aqui porque é um jogo capcioso. Inter e Genoa, vitória da Inter ou over 1,5 no jogo. Verona e Napoli, dupla e gol do Napoli. Le Havre e PSG, dupla do PSG e over 1,5. Quem quiser pegar a vitória do PSG, 2 gols do PSG, eu acho que tem uma boa probabilidade. Mas o PSG já foi mais seguro. Alferra e Al Nassr, over 1,5, né? A gente colocou dupla no bilhete para dar aquela aumentada na odd. Al-Qadsiya e Al-Tawoun, dupla e over 0,5 do Al-Qadsiya, né? E para fechar, a gente tem mais jogos aqui. Cadê? Aqui, Barça e Vídea Real, dupla do Barça e over 1,5. Acho que está também entre as melhores do dia. Oviedo e Atlético de Madrid, dupla e gol do Atlético. Dortmund e Bayern, ambas ou over 2,5. A gente gosta mais do over 2,5, tá? Porque o ambas só no 1x1 que daria head, né? A gente acredita que pode ser 2x1, 3x0, enfim. Hoffenheim e St. Pauli, que tá entre a top 4 do dia para mim, é Hoffenheim, Southampton e as do bilhete, tá? E fechando o top 5, o Barça. Para mim essa é a top 5 desse sabadão, Hoffenheim e St. Pauli, dupla e over 0,5 do Hoffenheim. Valeu, Matheus Montenegro, ficou muito longo, tchau, abraço, até a próxima. Um abraço para eles, Márcio Roland, Newton Silva Vitor, Wallace Carolindo da Mata, Naldo Lacerda, Rodrigo Aires. Carolindo? Carolindo, gostei. E o nosso 6º membro é o querido User, e aí é aleatório, mas você que tem uma fotinha de caveira. Vocês 6 que são nossos membros aqui do canal, agradecemos demais, beleza? Muito obrigado pelo apoio, esse trabalho que é gratuito, mas que vocês podem contribuir aí, principalmente se vocês estiverem tendo resultados positivos, a gente agradece. Um forte abraço, que venha esse final de semana de muitos jogos. Valeu para os membros. Grande abraço para você.